Você comprou uma empresa com um passivo gigantesco e agora está se perguntando se essas dívidas vão acabar sobrando para você? Será que é possível evitar que essas dívidas caiam no seu colo? E se você mudar a atividade da empresa, será que isso resolve? Hoje vou te mostrar exatamente como lidar com essa situação, sem deixar que o passivo atrapalhe o sucesso do seu negócio. Olá, que bom ter você por aqui. Eu sou Geraldo Leão, especialista contábil, e este canal é dedicado a você, o empreendedor ou profissional autônomo que busca conhecimento prático para enfrentar os desafios de gerir um negócio. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema delicado: a compra de uma empresa com passivo gigantesco. Vou compartilhar 5 dicas essenciais para lidar com essa situação e no final, vou contar uma dica bônus que pode ser a solução para os seus problemas. E como sempre, vamos trazer uma história que vai ilustrar como colocar tudo isso em prática. Então, fique comigo até o final. Imagine um empresário. Ele sempre sonhou em expandir seus negócios e, finalmente, encontrou uma oportunidade incrível. Uma empresa consolidada no mercado, com uma clientela fiel e grande potencial de crescimento. Mas o que o empresário não esperava era que essa empresa escondia um grande passivo. Ele logo percebeu que estava assumindo dívidas fiscais, trabalhistas e com fornecedores. O empreendedor se viu diante de um problema que, se não fosse bem administrado, poderia colocar em risco todo o futuro do seu investimento. Primeira dica: o passivo acompanha a empresa? Na maioria dos casos, sim. Quando você compra uma empresa, o passivo, ou seja, as dívidas, vem junto, especialmente se a empresa mantiver o mesmo endereço e atividade. O artigo 1146 do Código Civil Brasileiro estabelece que o comprador é responsável pelas dívidas civis, desde que contabilizadas. O empresário só percebeu isso depois da compra. Ele não havia revisado todos os registros contábeis antes de fechar o negócio. Por isso, a primeira dica é: sempre analise todos os passivos antes de assinar o contrato de compra. O empreendedor se deu conta de que as dívidas estavam acumuladas e que ele seria responsável por pagar todas elas. Mas ele não se desesperou. Em vez disso, começou a procurar soluções. Ele sabia que precisava entender a real dimensão do problema para poder lidar com ele de forma eficaz. Segunda dica: faça um levantamento completo do passivo. Antes de assumir uma empresa, é fundamental fazer uma due diligence completa, ou seja, uma auditoria detalhada para identificar todas as dívidas fiscais, trabalhistas e com fornecedores. O empreendedor percebeu que, para conseguir renegociar suas dívidas, ele precisava ter clareza sobre o que estava assumindo. Com a ajuda de uma equipe contábil, ele conseguiu mapear todos os passivos e descobrir exatamente o que estava em jogo. Com um levantamento detalhado em mãos, o empreendedor começou a entender a verdadeira situação financeira da empresa. Ele sabia que, para dar o próximo passo, precisaria negociar com os credores. Afinal, as dívidas eram altas e ele não tinha como quitá-las de imediato. Terceira dica: negocie os passivos com os credores. Depois de ter um panorama claro do passivo, é hora de negociar. Muitas vezes, os credores estão abertos a renegociações, especialmente quando há um novo dono envolvido. O empreendedor decidiu negociar com os fornecedores e credores bancários, propondo prazos maiores e condições de pagamento que ele poderia cumprir. Essa renegociação deu a ele mais fôlego para reorganizar a empresa. E você, já se inscreveu no canal? Se ainda não, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber mais dicas valiosas como essa. Durante o processo de renegociação, o empreendedor começou a considerar uma mudança no rumo dos negócios. Ele se perguntou: e se eu mudasse a atividade da empresa? Será que isso me ajudaria a reduzir ou até evitar algumas dessas dívidas? Essa questão parecia promissora, mas ele precisava entender as implicações legais dessa mudança. Quarta dica: mudança de atividade pode isentar o passivo? Se você está pensando em mudar o ramo de atividade da empresa, fique atento. Isso não garante que o passivo desapareça.
No caso de dívidas trabalhistas, por exemplo, elas seguem com a empresa, independentemente de qualquer mudança, conforme o artigo 448 da CLT. Já as dívidas fiscais e cíveis podem, em alguns casos, ser renegociadas com base na nova atividade, mas isso não é garantido. O empreendedor consultou advogados e contadores especializados para garantir que sua decisão fosse tomada com segurança. Com a ajuda de especialistas, o empreendedor decidiu que, para manter a empresa saudável, ele deveria focar em organizar suas finanças e priorizar o pagamento das dívidas mais urgentes. Ele sabia que, se não fizesse isso, a empresa correria o risco de afundar em problemas financeiros. Quinta dica: planeje financeiramente para lidar com o passivo. Para sair dessa situação, é fundamental um bom planejamento financeiro. Liste todas as dívidas, priorize aquelas com maior risco legal, como as trabalhistas, e crie um cronograma de pagamentos que a empresa consiga cumprir. O empreendedor seguiu essa estratégia e conseguiu manter a empresa operando enquanto resolvia as questões pendentes. Ele sabia que sem esse planejamento, a situação se complicaria ainda mais. O empreendedor seguiu todas as dicas, mas ainda havia um grande obstáculo. Algumas das dívidas eram tão grandes que o futuro da empresa ainda estava em risco. Foi aí que ele decidiu usar uma ferramenta que poderia ajudá-lo a ganhar tempo e reorganizar as finanças da empresa de forma estruturada. Dica bônus: considere a recuperação judicial. Se o passivo for muito grande, a recuperação judicial pode ser uma solução. Essa ferramenta permite que a empresa renegocie todas as dívidas de maneira organizada enquanto continua operando. O empreendedor entrou com um pedido de recuperação judicial e isso deu a ele o tempo e a estrutura necessários para renegociar com todos os credores, manter a empresa funcionando e, eventualmente, salvar o negócio. A recuperação judicial foi a chave para ele transformar um negócio quase falido em uma empresa viável. Agora, voltando à nossa história, o empreendedor seguiu cada uma dessas dicas e, com muito trabalho e planejamento, conseguiu transformar uma situação que parecia insustentável em um caso de sucesso. Ele renegociou suas dívidas, reorganizou as finanças e hoje colhe os frutos de uma compra estratégica bem-sucedida. Se você gostou dessas dicas e quer continuar recebendo conteúdos práticos como este, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também deixe um comentário. Você já enfrentou uma situação parecida ao comprar uma empresa com passivo? Quais foram os seus maiores desafios? Eu adoraria saber sua experiência e trazer soluções ainda mais eficazes para você. Muito obrigado por assistir e até a próxima.